Aleluias, glória a Deus. Pode sentar, meu amado, minha amada. Em nome de Jesus, graça e paz seja com cada um de vocês. Um feliz 2020. Que seja um ano abençoado na tua vida, amém? Seja um ano poderoso, onde você experimente a graça de Deus na tua casa, no teu trabalho, na tua família, na tua célula, amém? Nós todos como igreja possamos experimentar a graça de Deus de uma forma poderosa. Para mim é um privilégio, uma honra poder estar ministrando esse primeiro culto do ano aqui. E eu creio que vai ser um ano poderoso nas nossas vidas, amém? Vai ser um ano onde muita palavra lançada sobre nós como igreja vai se cumprir. Então, nós temos algumas palavras que são chaves para a nossa vida, que nos impulsionam no propósito que Deus tem para nós, como igreja. Eu creio que esse é um ano de um liberar de recursos sobre a vida da igreja, amém? Você crê nisso, meu amado? De uma forma poderosa? Você toma posse disso para a tua vida? Esse é um ano de um liberar de Deus, de uma maneira muito forte para as nossas vidas. Eu creio que esse é um ano de crescimento também. É um ano em que Deus vai mandar muita gente. Um ano que nós como igreja, eu, você, todos nós juntos, vamos investir muito em pessoas, amém? Fala assim para o teu vizinho, esse ano aqui, investe em pessoas como você nunca fez antes. Em nome de Jesus, amém? A gente vai viver um tempo poderoso. Eu creio, meu amado, que... Eu não sei como é que foi tua célula em 2019. Né? Se de repente sua célula ficou meia murcha aí em 2019, fala assim pro teu vizinho, se prepara. Porque esse ano, no primeiro semestre, você vai multiplicar. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Aleluias. Toma posse dessa palavra. Toma posse. Na última conferência, né, nós colocamos algumas metas para o ano de 2020. E eu creio que muitas metas que colocamos ali serão superadas no poderoso nome de Jesus. Amém? Eu separei uma palavra que eu creio que pode dar um parâmetro para nós nesse ano de 2020 e para a nossa vida toda. Né? No dia a dia, na caminhada nossa com Cristo, nós passamos por muitas dificuldades. Quem aqui nesse ano passado passou por dificuldade? Em 2019. Né? Jesus disse assim, no mundo tereis aflições. Olha a pergunta, quem quer ter aflição em 2020? Amém, nenhuma mão levantada. Se eu visse uma mão levantada aqui, eu ia falar, meu irmão, eu também não quero. Agora, pastor, você acha que talvez eu possa passar por alguma aflição em 2020? Eu vou responder para você, sim, provavelmente. Eu também, todos nós. Porque a nossa vida, a nossa jornada com Deus... Sabe, nós enfrentamos dificuldades, nós enfrentamos barreiras, tribulações, mas, meu amado, o mais glorioso de tudo isso é que Deus tem dado vitória em todas elas quando nós confiamos nele, amém? Deus nos dá vitória e nos ajuda a prevalecer. E cada tribulação, cada sofrimento que passamos, na verdade nos faz crescer. E nos impulsiona e nos empurra ainda mais para o propósito dele. Amém? Fala assim para o teu vizinho, toda tribulação que você passar nesse ano vai te fazer crescer rumo ao propósito de Deus na tua vida. Amém? Grava isso no teu coração. E eu queria pegar como exemplo nessa noite a vida do apóstolo Paulo. Eu quero ler uma passagem que está lá em 2 Timóteo, no capítulo 4. Você está com a tua Bíblia aí? Abre junto comigo 2 Timóteo 4.
Deixa eu contar uma bênção. Eu ganhei no Natal, de presente de Natal, uma Bíblia abençoada. A gente vai ficando velho. A idade vai chegando, a gente não enxerga mais as letras. E a minha outra Bíblia, a letra é muito pequenininha, não dá para ler. Tinha que ler no celular. Mas aí, falaram assim, talvez a idade está chegando demais, né? Não me deram nem Bíblia com letra grande, me deram com letra jumbo. E essa aqui, meu, é uma benção. Ó, olha só, se eu colocar ela aqui no chão, eu consigo ler. Que bênção, glória, agora vai. Que bênção, né? Estou muito apaixonado por essa Bíblia que eu ganhei. Estou cuidando dela direitinho. Quero lê-la, tá certo isso? Quero ler esta palavra aqui, essa Bíblia, todinha, se Deus quiser, nesse ano de 2020. 2 Timóteo, capítulo 4, quero ler do verso 1 em diante. Diz assim: conjure-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, lembrando só que Paulo está escrevendo para Timóteo, amém? Paulo está na cadeia, está preso e escrevendo essa carta para Timóteo. Conjure-te, pois, diante de Deus e de Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. Verso 2, que pregues a palavra, instes a tempo e fora do tempo, redarguas, repreendas, exorte com toda a longanimidade e doutrina. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo um tampão, um comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, ou conforme os seus próprios desejos. E desviarão os ouvidos da verdade, se voltando às fábulas. Mas tu, Timóteo, sede sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida já está próximo. Combati o bom combate, cumpri a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vinda. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas me desamparou, amando mais esse presente século, e foi para Tessalônia, Crescente para Galácia, Tito para Dalmácia. Verso 11, só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o contigo, porque me é muito útil no ministério. Também enviei Tíquico a Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, e os livros e principalmente os pergaminhos. Alexandre o latoeiro me causou muitos males, e o Senhor lhe pague segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, porque resistiu muito às nossas palavras. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa, antes todos me desampararam, que isso não lhe seja imputado. Mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me, para que por mim fosse cumprida a pregação e todos os gentios ouvissem. E eu fiquei livre da boca do leão. O Senhor me livrará de toda má obra e me guardará para o seu reino celestial, a quem seja a glória para todo sempre. Amém. Curva os seus olhos por um instante, vamos orar em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos por essa noite, te agradecemos, ó Pai, pelo privilégio de sermos expostos à tua palavra, Pai. Em nome de Jesus Cristo te pedimos, cobre a tua igreja com um manto de ensino e aprendizado, ó Pai. Cobre a nossa vida nessa noite com a unção do teu Espírito, com a tua mão, Pai. Que essas palavras, ó Pai, que o fundamento, que a tua palavra nessa noite seja um fundamento poderoso, que nos dê base e suporte
suporte para caminharmos em 2020, Pai, e por toda a nossa vida, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos, fundamenta no nosso coração a tua palavra, não só hoje, ó Pai, mas tudo aquilo que ouvirmos este ano, Senhor, a tua fresca revelação que vem do teu trono, e o nosso coração se empolga, ó Pai, em pensar ou imaginar o que o Senhor vai derramar sobre a tua igreja nesse ano, Pai. Que seja assim, um fundamento poderoso para toda a nossa vida e para as futuras gerações que virão após nós, Senhor. Em nome de Jesus, seja assim. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluias. Paulo, ele fala, para Timóteo assim no verso 5, sê sóbrio, Timóteo, sofre as aflições e faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Ele fala, sede sóbrio. Eu vou ir pulando os versículos que lemos aqui, alternando entre eles, e destacando aqui algumas características da vida de Paulo que servem para a nossa vida, amém? Servem para todo aquele, e toda aquela que exerce um sacerdócio ou se coloca como um sacerdote ou instrumento de Jesus Cristo para tocar a vida de outras pessoas, amém? Então a gente está falando aqui dos pastores, dos bispos, os apóstolos, os supervisores em treinamento, os líderes em treinamentos, os membros da igreja também, os anfitriões também, todos nós, a igreja toda exerce, de certa maneira, leva a palavra de Deus sobre outras pessoas. Quando você convida uma pessoa para ir para o encontro, ainda que você não seja líder da célula, mas você convida ela para ir para o encontro ou para vir no culto, você está expondo essa pessoa à palavra de Deus, está sendo um instrumento para a palavra alcançar a vida dela. Amém? Então essa mensagem é para você. Essa mensagem é poderosa para todos nós. Olha só, Paulo, ele estava no final da vida dele. Ele diz assim, porque eu já estou sendo oferecido como sacrifício. No verso 6, o tempo da minha partida está próximo. O cara sabia que estava chegando a hora dele. E interessante na vida de Paulo, quando a gente analisa a vida dele como um todo, ele começou de uma maneira muito mal. Quem aqui lembra como que Paulo começou? Ele começou perseguindo, quando ele aparece na Bíblia, ele está perseguindo e matando os cristãos. Mas aí ele tem um momento que ele se encontra com Jesus Cristo e a vida dele é transformada. E interessante que ele termina a vida dele, escrevendo essas palavras e dizendo assim que a coroa, que está na mão do Senhor, a coroa da justiça vai ser entregue pelo Senhor para a vida dele. E ele está olhando para isso. Ele diz em outro trecho, fala assim, eu prossigo rumo ao prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Então ele termina bem. Ele começou mal, mas terminou muito bem. E uma vez eu aprendi com o apóstolo João Staub que 1000 vezes mais importante é como você termina do que como você começa, amém? Tem gente que começou bem, mas terminou mal. Tem gente que começou mal, mas terminou bem. A Bíblia está cheia de exemplos assim. O rei Saul, por exemplo, ele tinha um bom coração, um coração humilde, se escondeu lá num dado momento entre as malas, atrás das malas, para não ser visto, para não chamar atenção. Ele começou bem, profetizou pelo poder do Espírito do Senhor, mas como é que ele terminou a vida dele? Terminou mal. Terminou muito mal. Ló, sobrinho de Abraão, começou bem. Sobrinho de ninguém mais, de ninguém menos do que Abraão, caminhando junto com Abraão. De certa maneira, conhecendo o Deus de Abraão, mas terminou muito mal. A gente pode falar também de Caim, por exemplo.
Começou bem, terminou mal. E Judas? Que dizer de Judas? Começou bem, amém? Discípulo de Jesus Cristo. Começou bem ou não começou? Eu pergunto para você, como é que terminou? Terminou mal. Agora, tem gente que de repente começou mal. Jacó, vamos falar de Jacó. Como é que ele começou? Já disputando com o irmão ali, tentando dar um nó no irmão dele. A vida toda ali foi meio que um Rui Chapéu, né? Um cara todo malandro. Começou mal. Como é que ele terminou? Terminou bem. Ó, ele é citado como um dos patriarcas. Né? Deus era referido assim, Deus de Abraão, Isaac e Jacó. O nome dele foi mudado para Israel. Vocês conhecem a história de Jacó? Abraão. Como é que começou Abraão? Começou mal. Sabe o que ele fazia? Ele fazia ídolos. Ele estava ali no meio de um povo idólatra, fazendo ídolos. Terminou bem. Amém? Fala assim para o teu vizinho, ó, mais importante é como você vai terminar a tua vida. Investe nisso, para que você termine bem, fazendo a obra de Deus e cumprindo a vontade do Senhor. Amém? Glória a Deus. Toma posse disso no teu coração, meu amado. Isso é poderoso. Terminar bem. Não importa como começou, ou a maneira que começou, já ficou para trás. Sabe, se você entregou a tua vida para Jesus Cristo, a Bíblia diz que você é nova criatura e todas as coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. E Paulo também foi assim. Ele, como eu disse no começo aqui, ele começou mal, mas terminou muito bem. Terminou como um dos grandes apóstolos. E olha que interessante na vida dele. Vamos ver algumas atitudes de Paulo aqui. Ele superava, eu anotei aqui, ele superava todas as desilusões dele no Senhor. Amém? Muitas pessoas se desiludem, muitas pessoas acabam entrando, por causa das pressões, acabam entrando numa depressão, se desiludindo com a vida, se desiludindo com o ministério, se desiludindo com muitas coisas, com família. O René estava fazendo oferta, ele falou aqui sobre depressão. E é interessante como que essa doença tem atacado tanta gente nesse tempo agora, a depressão. Foi falado no ano passado, na conferência que tivemos, que aquele viaduto ali do Shopping Internacional é um dos lugares onde as pessoas mais se matam, se suicidam, se jogam. Muitas vítimas de depressão. Eu falo para você, por exemplo, os moradores de rua, tirando a parte psiquiátrica, né, ou a parte de vício de drogas, a grande maioria está lá por causa de uma grande decepção com a família. E não consegue liberar perdão para a família. Essa é uma causa, né, muito comum entre o pessoal que mora na rua. Eu falo isso com conhecimento de causa. Isso é muito verdadeiro. Então a depressão é algo terrível. Né, há um tempo atrás eu fui lá num culto no templo, né, de Salomão, ali da Universal, lá na Celso Garcia. E o bispo Edir Macedo, ele fez um culto, né, para lideranças de várias igrejas lá, e tinha 8.000 pastores, e ele contou que naquele ano, 7 pastores da igreja dele tinham se matado, tinham se suicidado, 7 pastores, e ele estava falando muito sobre essa questão da depressão, como é algo terrível, que assola a humanidade hoje em dia. Agora, interessante que Paulo, dentre todas as desilusões, ele sempre buscava refúgio no Senhor. No verso 16 ele diz assim, ó, ninguém me assistiu na minha primeira defesa, antes todos me desampararam, que isso não lhe seja imputado. Aí no verso 17 ele diz assim, ó, mas o Senhor assistiu-me
e fortaleceu-me, para que por mim fosse cumprida a pregação e os gentios ouvissem a palavra de Deus. Mas o Senhor, fala assim para o teu vizinho, ó, mas o Senhor sempre vai te assistir. Amém? Sempre. Então, nosso coração, sabe, a nossa esperança, a nossa fé, os nossos olhos devem estar sempre no Senhor, olhando sempre para Ele, o autor e o consumador da nossa fé. Meu amado, você pode se decepcionar com pessoas, sabe, você pode ficar magoado com pessoas, não é bom que isso aconteça, mas se acontecer, meu amado, se alguém te decepcionar, lembre-se sempre disso, o Senhor sempre nos assiste, amém? Ele sempre nos assiste. E Paulo, ele sempre corria para a palavra de Deus. Né? Durante toda a vida dele, ele amou a palavra de Deus. Né? Sempre foi zeloso pela palavra de Deus. Olha que interessante. No verso 13, ele fala para Timóteo assim, ó, quando vieres ter comigo, traze a capa que deixei em Troade, na casa de Carpo. E os livros e principalmente o quê? Os pergaminhos. Olha aí, Paulo amando a palavra. Paulo estava no final da vida dele. Ele já sabia que a hora dele estava chegando. Ele já sabia, meu amado, que ele ia estar com o Senhor logo, logo. E olha só, o apóstolo Paulo, o grande apóstolo Paulo, homem que recebeu uma revelação, da qual ele mesmo diz que aos homens não era lícito falar, né? Não convinha falar. Né? Ele que escreveu a grande parte do Novo Testamento. Esse homem, no final da vida dele, ele fala assim, olha, traz para mim a palavra. Né? Eu quero estudar, eu quero ler, eu amo a palavra. Né? Então, meu amado, que nesse ano de 2020 a nossa vida seja assim, alguém, um homem e uma mulher, que ame a palavra de Deus, amém? Você que é líder de célula, você que é supervisor, seja um homem e uma mulher de Deus que ame a palavra. Eu vou ser sincero aqui para você. Muitas vezes, nós, né, vou falar de mim, né, muitas vezes eu vou para a palavra porque tem que dar uma aula, porque tem que pregar, né, ou porque tem que fazer uma reunião, ou porque vai ministrar numa célula, ou porque vai ministrar num culto. A gente corre lá para a palavra, deixa eu preparar. Né? Mas eu creio que Paulo fazia isso todo dia. Talvez várias vezes por dia. Às vezes a gente vai pela necessidade. Mas Paulo, ele ia porque ele amava a palavra de Deus, não queria ficar longe dela em momento algum. Por isso ele fala, traz para mim os livros aqui e traz os meus pergaminhos, traz os pergaminhos aqui para mim. Né? Seja um homem e mulher que ame a palavra nesse ano aqui, amém? Isso é poderoso para a nossa vida. Outro ponto, deixa Deus fazer justiça, amém? Fala para o teu vizinho assim, ó, deixa Deus fazer justiça. Olha aqui, verso 14. Ele fala assim, Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe pague segundo as suas obras. Tem algum Alexandre aqui? Não é nenhuma ilusão, tá? É só coincidência que tem o mesmo nome aqui. Alexandre, o latoeiro. O latoeiro é o cara que mexia, era um ferreiro da época, mexia com metais ali. E esse cara causou muitos males para Paulo. Né? Os historiadores dizem que ele testemunhou contra Paulo, mas ele era um cara que no começo caminhou junto, sabe, no começo andou junto com a igreja, esteve na igreja, fez parte da igreja, e Paulo agora fala assim, ó, esse cara me causou muitos males. E quando Paulo fala ó, que Deus o retribua segundo as suas obras, não é uma espécie de vingança. Paulo não está falando assim, olha, que ele, né, se lasque, que Deus ponha a mão dele e derreta ele. Não é isso que Paulo está dizendo. Paulo está citando, né, um salmo, né, o Salmo 62, verso 12, que diz assim, ó, tu, ó Senhor,
né, recompensa a cada um de acordo com o que faz. Paulo apenas está citando, Deus vai tratar com ele. Deus vai cuidar da vida dele. Amém? Porque do contrário, Paulo estaria indo contra aquilo que Jesus ensinou sobre se vingar, né, sobre a vingança. Deus não recomenda isso para ninguém. Então, meu amado, fala assim para o teu vizinho, deixa Deus fazer justiça. Pastor, mas lá no meu emprego aprontaram comigo, pastor. Eu fui roubado, roubaram meu dinheiro, eu fui enganado, né? Me apunhalaram pelas costas, pastor. Deixa Deus fazer justiça, amém? Meu amado, eu não estou dizendo que o que é teu de direito você não tem que correr atrás. Por exemplo, você trabalha lá 5 anos, a empresa nunca te depositou o teu FGTS lá. E você pensava que estava lá. Chega no final, você tem direito a 5 anos de FGTS? Tem ou não tem? Corre atrás, é teu direito. Mas o que eu estou falando aqui para você, meu amado, é que ao longo da vida, na caminhada, talvez na igreja, talvez na tua casa, ou lá no trabalho, ou na escola, ou no teu bairro, pode ser que você se sinta traído, pode ser que você se sinta humilhado, pode ser que você se sinta injustiçado. Entrega nas mãos do Senhor, amém? Ele faz justiça para nós. E eu falo para você, meu amado, sempre haverá Alexandres. Né? Eu falo aqui para os pastores, eles sabem disso. Sempre haverá Alexandres, latoeiros, né, na nossa vida. Mas sabe o que é interessante? Os Alexandres, eles muitas vezes são instrumentos de Deus para nos fazer crescer. Amém? Você consegue ver dessa maneira? Que os Alexandres, né, são instrumentos de Deus muitas vezes para nos fazer crescer. Significa que Deus usa a situação quando correspondemos com o coração correto e entregamos na mão dele. Deus usa essa situação para nos fazer crescer. Eu pergunto, quantos aqui já cresceram em Deus passando por situações assim? Né? Ou lidando com pessoas assim? Eu falo para você, eu cresci muito. Já cresci muito. Pastor, em 2020, não sei. De repente, você pode ter Alexandres, né, na tua vida. Mas eu torno a dizer, meu amado, entrega nas mãos do Senhor. O que a gente tem que verificar é se somos ou sofremos com os Alexandres latoeiros. Amém? Porque muitas vezes a gente pode estar sendo Alexandre na vida de alguém. E a gente não percebe isso. Por quê? A nossa autojustiça, a nossa autorrazão, né, o nosso orgulho, o nosso eu, não deixa a gente ver. Então, a minha oração para Deus é assim: Senhor, me ajuda, Pai, e não permita que eu seja um Alexandre na vida de ninguém. Novamente, se tem algum Alexandre aqui, né, só uma coincidência de nome aí. Em nome de Jesus, Deus te abençoe poderosamente. Tem algum Alexandre aqui? Levanta a mão aí, por favor. Deus te abençoe, meu irmão, você é bênção de Deus. Nada a ver a situação aqui, aqui o nome é igual. E Alexandre é um nome comum hoje em dia aqui. Mas eu falo para você, meu amado, quando a gente entrega nas mãos do Senhor, né, Deus age em nosso lugar. Quem que tem mais poder, você agindo ou Deus agindo? Deus, muito mais, amém? Muitas vezes Deus não age porque a gente é que tenta agir. E a gente não deixa ele agir. De certa maneira, sem perceber, nós falamos assim: Senhor, sossega aí, deixa que eu resolvo. E a gente vai tentar resolver do nosso jeito. Dezenas de situações. A gente vai na força do nosso braço, naquilo que a gente acha, né, que a gente tem razão e tenta fazer do nosso jeito. De certa forma, Deus tira a mão e fala: você sabe como fazer, então vou deixar você fazer. Porém, quando a gente reconhece a mão dele na nossa vida, a gente fala: Senhor, na minha força eu nada posso, mas em ti, Senhor, eu tudo
posso naquele que me fortalece, conforme o Pete falou aqui agora há pouco. Amém? Isso é poderoso na nossa vida. Olha o verso 9. Ele diz assim, Timóteo, procura vir ter depressa comigo, ou se apressa em vir comigo aqui. Vem aqui na cadeia me visitar, Timóteo. Vem aqui para Roma ficar junto comigo aqui. Corre! Sabe por quê, meu amado? Eu percebo, Paulo, como eu disse, estava no final da vida dele. E, de certa maneira, ele passou por situações em que ele diz aqui no verso 17, fiquei livre da boca do leão. Ou seja, quase foi entregue para os leões. Naquela época, vamos lembrar, eu creio que talvez era isso que ele estava se referindo. Vamos lembrar que eles pegavam os crentes, jogavam lá no Coliseu, nas arenas, para serem comidos pelos leões. Eles divertiam o público, dando os prisioneiros para serem comidos pelos leões. Talvez Paulo se referiu ficar livre da boca do leão como um livramento de uma causa, ou de um demônio. Mas eu acredito que ele falou literalmente nesse sentido. Fiquei livre da boca do leão. E ele sabia que o tempo dele estava chegando. Meu amado, só quem passa por uma situação assim, sabe, que a vida está por um fio ali, sabe o quanto que a gente valoriza mais as coisas na nossa vida. Por isso ele fala assim, olha, deixa eu valorizar aqui. Timóteo, vem rapidinho, Timóteo. Antes de eu ir embora, eu quero estar junto com você, Timóteo. A gente valoriza muito mais a família. A gente valoriza muito mais os amigos. A gente valoriza muito mais os filhos. A gente valoriza muito mais a nossa esposa. A gente valoriza muito mais a igreja. Amém? Só quem passa por uma situação dessa. Eu me lembro que alguns anos atrás eu sofri um acidente de moto aqui na rodovia Presidente Dutra, quase em frente ali do Shopping Internacional. E eu fiquei 15 dias internados, fiz 2 cirurgias, o capacete rachou no meio, eu caí a 100 por hora ali na Dutra. E Deus me livrou. E é interessante, eu tive uma perda de memória nos primeiros dias, depois ela foi voltando ao normal. Mas eu me lembro que eu deitado na maca, recebendo soro, remédio para dor. E eu me lembro que as pessoas que iam me visitar lá, eu abria um sorriso. E eu me lembro, eu deitado na maca, eu vendo o Daniel, o bispo Daniel, eu segurava na mão dele e falava assim, Daniel, que bom que você veio aqui, Daniel. Que bom. Eu lembro que a Shirley, esposa do bispo Fábio, foi lá. E eu segurava na mão dela e falava, Shirley, que bom que você veio aqui me ver, Shirley. Que bom, obrigado, Shirley. Obrigado. Quanto tempo a gente está junto aqui na igreja, caminhando nessa jornada, obrigado. Meu patrão, na época, foi lá me ver, eu falei, patrão, que bom. Aí eu apresentei ele, falei, patrão, esse aqui é o apóstolo João, apóstolo da minha igreja. Como eu estou feliz de vocês estarem aqui. E eu chorava, eu me lembro que eu chorei, falando que alegria que eles vieram me ver aqui, que alegria eles vieram ficar comigo aqui nesse momento. Sabe por quê? Conforme eu disse, quando a gente passa por uma situação, a gente valoriza muito mais. Então, meu amado, é tempo de valorizar muito mais a igreja, os amigos, a família, as lideranças. Amém? Você crê nisso de todo o teu coração? Você toma posse disso para a tua vida? Meu amado, é tempo de valorizar. É tempo de valorizar o culto. É tempo de valorizar a palavra. É tempo de valorizar a tua célula. É tempo de valorizar os horários. É tempo de valorizar as primícias. É tempo de valorizar as nossas ofertas. É tempo de valorizar o chamado de Deus na nossa vida. Guarda isso no teu coração, meu amado. É tempo de valorizar. Porque a gente não sabe o dia de amanhã. Você concorda comigo? A gente não sabe o dia de amanhã. Pode ser que eu não esteja aqui amanhã. Pode ser que você não esteja aqui amanhã. Portanto, a gente toma posse dessa palavra.
que Paulo fala: Timóteo, pregues a palavra, inste-as a tempo e fora de tempo, redargue-as, repreenda-as, exorte com toda longanimidade, né, e doutrina. E ele continua no verso 3, porque virá um tempo que não suportarão a sã doutrina. Eu falo, meu amado, hoje no YouTube tem tanto, desculpa o termo aqui, tem tanto lixo sendo ensinado para as pessoas, que quando elas ouvem uma palavra dizendo que talvez você vai ter que sofrer pelo amor do evangelho, as pessoas não aceitam, elas não suportam. Elas falam: não, está amarrado em nome de Jesus, eu só quero a bênção e a prosperidade na minha vida, né? Eu só tomo posse da prosperidade, nada de sofrimento. Vida com Cristo não tem sofrimento nenhum. Sabe, está cheio de mensagens assim e outras muito piores. Né? Hoje, né, está crescendo cada vez mais a igreja da inclusão. Né? Que tudo pode, tudo é liberado, não tem problema nenhum, não importa, né, a sua opção, não importa, né, o que você veste ou deixa de... O pior, né, não é o que veste, é o que deixa de vestir. Não importa nada. Tudo pode, tudo liberado. Assim, ó. Tá assim. Tem uma delas, né, que o pessoal pensa assim: ah, isso aí é igrejinha, isso aí é uma seitinha. Tem uma delas que tem 10 milhões de membros. 10 milhões. No mundo todo. No Brasil ela é muito grande também. Né? E é isso que Paulo está falando, eles não vão suportar. Mas tu, Timóteo, sede sóbrio. Sede sóbrio na palavra. Né? Sede sóbrio, sofre as aflições, Timóteo. E eu falo para você, meu irmão, minha irmã, sofre as aflições. Eu falo isso para os pastores: sofram as aflições. Façam a obra de um evangelista. Cumpram o ministério. Amém? Isso é poderoso para nós. Isso é precioso para nós. E Paulo é interessante que mesmo preso, ele se sentia um vencedor. Ele se sentia um vencedor. Ele falava assim, ó: combati o bom combate. Verso 7. Cumpri a carreira e guardei a fé. Agora eu estou pronto. Ó, o que eu tinha que fazer eu já fiz. Poderia ter feito muito mais, mas fiz. E agora eu estou pronto para partir. Eu creio que essa é a maior satisfação que nós podemos ter na nossa vida. Né? Essa é a maior realização. Poder falar as palavras de Paulo. Eu quero, né, ir embora, talvez, aí com os 90. 90 tá bom para você também? 100, vai, 100zinho. 100zinho tá bom? Sem tomar remédio, sem estar gordo, muito gordo. Andando normal, raciocinando normal, 100zinho tá bom? Quer menos? Mas vamos lá, vamos colocar 100zinho. Eu quero ir embora bem velhinho, assim. Saudável. Se eu não estiver saudável, eu vou falar: Senhor, recolhe já. Mas se tiver saúde, a gente vai vivendo, né? Mas eu quero chegar no final da minha vida e poder dizer essas palavras. Eu poder olhar, sabe, nos olhos dos amigos, né? E principalmente olhar para o Senhor e falar: Senhor, obrigado, porque eu combati o bom combate, Senhor. Eu fiz aquilo que o Senhor pediu para mim fazer, Senhor. Aquilo que o Senhor colocou na minha mão, eu tentei cumprir da melhor maneira que eu pude. Muito obrigado, Senhor. Eu estou pronto agora para partir, Pai. Estou deixando um legado para as outras gerações, Pai. Estou deixando um legado para os meus filhos, para os jovens. Estou deixando um legado para muita gente. Obrigado pelo privilégio, Senhor. Estou pronto para ir. Essa é a maior realização que um homem e uma mulher pode ter. O que adianta? Né? Diplomas e mais diplomas, dinheiro e mais dinheiro, uma bela carreira. Glória a Deus, isso é bom.
puder correr atrás, corre atrás, mas, meu amado, nada que o homem pode conquistar nesse mundo, nada que possamos adquirir se compara a isso. Senhor, fiz aquilo que tinha que ser feito, fiz aquilo que o Senhor me mandou. Depende do que nós priorizamos na nossa vida. Amém? Que a nossa prioridade seja essa. E ele se sentia um vencedor. E eu pergunto, o que te faz se sentir um vencedor hoje? Pergunta isso para o teu vizinho, o que faz você se sentir um vencedor? Eu estava dando uma olhada, final de ano agora a gente fica lá no Facebook, né? Só dedinho, só deslizando o dedinho, né? E vai ou para cima, que aí é vendo as publicações, quando é para o lado é olhando os stories, né? Que o stories você olha para o lado. Então a gente fica para o lado, a gente fica para cima, e vai para cá e vai para lá. E glória a Deus, mensagens abençoadas, maravilhosas, mas é interessante que muitas vezes a gente percebe que tem pessoas que só se sentem vencedoras se exibirem as suas conquistas lá no Facebook, ou no Instagram, ou publicar em alguma mídia social. Aí ela está se sentindo vencedora. Ela comprou um carro novo, ela vai postar foto assim, ó. Senão, não valeu. Né? Ela foi jantar fora, se não tiver a foto nervosa aparecendo lá o nome do restaurante e até a notinha da conta, não valeu o jantar. E coisas mais. Mas é interessante que é uma tendência, amém? Existe uma tendência hoje de exibir as suas conquistas nas mídias sociais. Para Paulo, vitória, meu amado, era fazer o que Cristo mandou. E o que Cristo mandou Paulo fazer? Simplesmente investir em pessoas. Por isso fala para o teu vizinho de novo, esse ano, invista em pessoas, amém? Isso é poderoso para a nossa vida, para a tua célula, para o teu chamado, para o teu ministério. Quando a gente investe em pessoas, meu amado, nós abençoamos a vida de muitas outras pessoas. Nós abençoamos a sociedade, nós abençoamos a cidade. Investir em pessoas, a gente faz com que o governo economize dinheiro. Sabe quanto que custa um preso aqui no estado de São Paulo? Cada preso custa em média R$3.500. Aqui no estado de São Paulo. Tem outros estados no Brasil que a média de um preso é R$5.000 por preso. Você vê, tem pai de família que não ganha isso. Mas o custo de um preso, em São Paulo, R$3.500. Mas eu falo para você, meu amado, ele não precisava estar lá. Ele não precisava estar preso. Se ele fosse alcançado, de repente, quando ele saiu da Fundação Casa, ou de uma república de acolhimento ligada ao ECA, quando ele era adolescente ali, antes de ele fazer 18 anos, se ele fosse alcançado ali, talvez ele não teria sido preso, não teria cometido crimes, não teria sido preso. Só que ele não precisava estar lá na Fundação Casa também. Né? Se ele fosse alcançado quando ele era criança, ele não precisava ser preso quando adolescente, se quando criança ele fosse alcançado, né, nos processos de doação, ou no Instituto Verbo Vivo, amém? Se ele fosse alcançado ali, de repente pode estar mudando a vida dele, ele não vai precisar ir para a fundação. Só que de repente, ele não precisaria, quando criança, ser adotado, ou ser alcançado, de certa maneira, se a mãe dele, né, não tivesse engravidado de uma maneira irresponsável, se ela tivesse sido alcançada e ensinada pela igreja a se guardar para um casamento, né, a guardar a sua vida, a buscar um marido em Deus,
Ela não precisava, de repente, ter um filho órfão de pai e que ia gerar tudo isso. Sabe, meu amado, eu falo para você, tudo isso, investir em pessoas, alcançar pessoas, economiza uma fortuna para o governo. E eu ouso em afirmar que nenhuma política pública, tratando-se de recuperação de pessoas, se equipara à Igreja de Jesus Cristo no Brasil, amém? Você crê? Nenhuma política pública, nada, nenhum projeto que o governo possa fazer, recupera pessoas como a igreja recupera. Eu conheço um irmão, né, ele está em outro núcleo, a história dele é interessante, ele era dono de 10 biqueiras de tráfico de drogas na região central aqui de Guarulhos. Não vou dizer quem é, um dia se ele quiser ele conta o testemunho dele aqui. Mas ele foi para o encontro, depois de um tempo que ele voltou para o encontro, ele falou, eu não posso mais viver essa vida. Ele entregou as armas dele e ele visitou o chefe dele, essa história ele me contou, ele visitou o chefe dele, né, na facção e falou assim, eu quero sair da facção, eu quero sair dessa vida, porque a partir de hoje eu quero seguir a Jesus Cristo. E de uma forma poderosa, deixaram, em uma ação de Deus ali, deixaram ele ir, e Deus restaurou o casamento dele, né? Hoje ele congrega, ele, a esposa, os filhos. De repente, meu amado, se não fosse isso, o filho teria ido pelo mesmo caminho da bandidagem. Mas não, hoje o filho dele está ouvindo a palavra, né? Hoje eles lideram gente, lideram pessoas, alcançam pessoas. Né? Deus usa a igreja de uma forma poderosa. E tudo isso diz respeito ao meu trabalho e ao teu trabalho, amém? Fala assim para o teu vizinho, tudo isso é alcançar pessoas e é o nosso trabalho. Por isso, meu amado, eu costumo dizer que as igrejas saram as cidades. Às vezes tem lá um bairro que é violento, abre uma igreja lá e começa uma ação de Deus. No céu os portais são abertos e os anjos começam a agir ali e tocar a vida das pessoas e a cidade começa a ser sarada. Começa a ser sarada. Por isso que 2020 eu creio que a gente vai alcançar muita gente em nome de Jesus. Paulo fala assim, em outra passagem, ele fala assim para Timóteo, olha Timóteo, o que ouvistes de mim, né, confia a homens idôneos que também ensine a outras pessoas. Olha só, Paulo alcançando Timóteo, que também alcança homens idôneos e que também transfere para outras pessoas. Nós estamos falando de 4 gerações aqui, 4 transferências. Quem aqui está disposto nessa noite, sabe, a se apresentar diante do Senhor e dizer assim, Senhor, me usa para alcançar pessoas, me usa para investir na vida das pessoas nesse ano de 2020. Quantos estão dispostos a fazer isso? Vamos ficar de pé então, em nome de Jesus Cristo. Eu creio, meu amado, que esse é um tempo poderoso para nós, onde nós vamos ver a mão de Deus agindo de uma forma poderosa nas nossas vidas, em nome de Jesus, amém? Feche os teus olhos comigo, vamos orar, em nome de Jesus Cristo. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, Pai. A tua palavra foi lançada aqui sobre a tua igreja, Pai, sobre as nossas vidas. E nós te pedimos em nome de Jesus Cristo, Pai, que o teu Espírito frutifique essa palavra na nossa vida, nesse ano, ó Pai, por toda a nossa vida, Senhor. Mas frutifique de uma forma intensa e poderosa, Senhor. Nós te pedimos em nome de Jesus. Nós te pedimos, Senhor, que possamos ter a postura e o coração do apóstolo Paulo, ó Pai. Que possamos, ó Pai, ter as atitudes e o espírito que Paulo carregava na vida dele, ó Pai.
de amar a tua palavra, de entregar as coisas nas suas mãos, Senhor, de crer no teu evangelho e de valorizar o teu evangelho e a tua missão na vida dele, ó Pai, como algo prioritário, Senhor. Em nome de Jesus nós te pedimos, Senhor, nesse ano de 2020 agora, oh Pai, nós queremos viver para te agradar, Senhor. Te agradar no nosso casamento, Pai. Te agradar, ó Pai, na nossa liderança. Te agradar na nossa célula. Te agradar na igreja, Pai. Te agradar no nosso trabalho, Senhor. Te agradar na nossa escola, Pai. Oh Pai, que a nossa vida, oh Pai, seja entregue a Ti de uma maneira poderosa, Pai, a cada dia nesse ano, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, nós te pedimos, ajuda-nos e toca a nossa vida, para que possamos transmitir o Teu Evangelho, ó Pai, para os parentes que ainda não foram alcançados, ó Pai, ainda que eles já tenham ouvido de nós, ó Pai. Dá graça, oh Pai, para sermos instrumentos Teus para alcançar os nossos familiares, Senhor. Oh Pai, em nome de Jesus, nós declaramos que esse ano o Senhor vai preparar, ó Pai, cada familiar para estarem indo no encontro, para estarem visitando as células, ó Pai, para estarem aqui no culto ouvindo a Tua palavra, Pai. Usa a nossa vida de uma maneira poderosa para disseminar a Tua palavra, Pai, para o mundo, para disseminar a Tua palavra para os amigos, ó Pai, para disseminar a Tua palavra, Pai, para todo lugar onde interagirmos, ó Pai, todo lugar que formos, Senhor. Em nome de Jesus, ajuda-nos a valorizar tudo aquilo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos. Ajuda-nos, ó Pai, a valorizar a Tua palavra, a palavra que temos recebido, ó Pai, domingo a domingo, a palavra que temos ouvido na célula, Senhor, a palavra que vamos ouvir agora, nesses 12 dias de primícias, que serão dias poderosos aqui para a nossa igreja, Pai. Ajuda-nos e ensina-nos a ouvir, a aprender e, acima de tudo, praticar, ó Pai, a Tua palavra na nossa vida, no poderoso nome de Jesus. Aleluias, glória ao Teu nome, Pai. Glória ao Teu nome, porque Tu és digno de toda a honra e de toda a glória. Dá um forte aplauso ao Senhor, meu amado. Em nome de Jesus.